Vitrine com Adriana Jacó. Oferecimento Lucarelli Imóveis 3531-6541. Olá, eu sou Adriana Jacó e vim aqui para apresentar para você hoje o novo projeto do grupo Vitrine, Vitrine com Adriana Jacó, onde você vai poder assistir entrevistas médicas esclarecedoras e também vai poder ver como vai aí a sua saúde e o bem-estar da sua família. Há 13 anos nós lançamos uma revista chamada Vitrine Medicina e Saúde, com artigos médicos e da área da saúde. Com o crescimento da demanda de profissionais, lançamos recentemente também o nosso portal médico, www.vitrinemedicina.com.br, onde você pode acompanhar no dia a dia os artigos desses renomados profissionais que já estão conosco há tanto tempo, esclarecendo aí a população com artigos de utilidade pública, onde você pode esclarecer um tanto de dúvidas a respeito de saúde. Fomos a Viçosa recentemente na clínica Paulo Saraiva, do renomado cirurgião plástico Dr. Paulo Saraiva, conversar um pouquinho com ele a respeito de plástica. E agora, neste primeiro bloco, você pode assistir um pouquinho dessa entrevista. A gente está aqui com ele, Dr. Paulo Saraiva, nosso amigo, cliente, parceiro de muitos anos, e está conosco há mais de 10 anos já participando dos projetos do Grupo Vitrine. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a você que está nos assistindo. Eu fico muito feliz de receber você aqui na nossa clínica. Nós também. Mais uma vez. E é uma honra muito grande você ter vindo de Ubá para cá, para batermos um papinho. E muito satisfeito também de estar com você que está nos assistindo, para falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica. A clínica dele é linda, aqui em Viçosa. Ele que não está atualmente atendendo aí aqui na nossa cidade de Ubá, né? Porque mora aqui em Viçosa, fica mais fácil para ele, mas continua atendendo as pacientes de Ubá, de todo o Brasil e até de fora, não é isso, doutor Paulo? Eu atendi muitos anos em Ubá, mas pela distância e pelo movimento muito grande que a gente tem aqui, também tem em Ubá, ficou inviável eu ficar para lá e para cá, já estava muito cansativo, então eu tive que optar. Hoje eu concentrei todo o meu serviço aqui na cidade de Viçosa, onde eu moro, mas as pessoas não esqueceram de mim não, continuam de forma alguma, de forma alguma. Inclusive eu quis trazer esse assunto exatamente porque as pessoas me perguntam: Adriana, você que lida muito com o Dr. Paulo Saraiva, ele não vai mais atender no bar? Como que eu faço? E normalmente eu falo para as pessoas, está ficando cansativo para ele, e ele hoje está só realmente em Viçosa, na clínica dele, operando lá, fazendo cirurgias nos hospitais de Viçosa, que também são muito bons, né? Eu, na verdade, quase me tornei um baense de tanto eu achei que você fosse... me adaptei à cidade, ao povo, mas realmente eu não dei conta. É muito cansativo, é um trabalho muito desgastante, a gente se envolve muito, se dedica muito, se dá muito aquele trabalho. Então, para eu ficar para lá e para cá, se tornou inviável. Eu tive que concentrar meu trabalho aqui. A plástica não é simplesmente técnica, plástica é arte. Então, eu não posso fazer cirurgias por atacado. Não é o mesmo resultado. É que nem um costureiro, um pintor, pegar diversos trabalhos no mesmo dia para entregar. Não vai conseguir aquela qualidade, aquela perfeição do trabalho. Então, eu, desde o início, optei por fazer uma cirurgia por dia, para eu me dedicar, para não ter pressa, para eu concentrar naquele trabalho, e isso deu certo. E como dá. Inclusive ontem nós comentando assim, lá em Ubá, na academia, a gente estava comentando a respeito exatamente dessa minuciosidade que você tem como artista plástico, de ver assim, detalhes pequenos, né? Algumas pessoas comentaram que já tiveram consulta com você, uma pessoa até que já foi operada por você, estava comentando, falando que você observa tudo na pessoa, né? Biotipo, ela chegou falando assim, eu quero tirar um pouco da mama. Aí me contou o que você falou para ela, e falou, de jeito nenhum, nós vamos tirar só se for muito pouquinho. Olha só a grossura do seu braço, olha só a grossura da sua perna, isso tudo faz diferença para você.
que é o cirurgião, e que hoje em dia a gente não tem visto muito, né? Por isso que eu quis destacar esse seu diferencial de ter realmente um foco naquela cliente, naquela paciente, uma de cada vez. O que é a necessidade e a esperança de cada uma, né? A gente tem que ter bom senso, não pode fazer o que o paciente quer, a gente tem que fazer o que a gente acha que vai ficar bom. Então tem que ter todo um conjunto, uma proporção, tudo isso a gente tem que estudar exatamente no paciente. Então depende de cada caso, por isso que eu estudo, analiso, discuto com o paciente o que vai ficar bom, o que não vai, até a gente chegar num ponto comum. Hoje as pessoas têm considerado, na minha maneira de observar, que achando que plástica é tratamento de emagrecimento, né? E o exercício físico, doutor Paulo? Bem, na verdade eu falo para os meus pacientes, plástica é a última etapa. Primeiro, peso normal. Aí, peso normal implica atividade física, alimentação adequada, dieta e, por último, a plástica. As pessoas vêm achando que a plástica é a primeira etapa para depois começar a emagrecer e fazer atividade física. Não, a plástica é por último. Primeiro a gente tem que estar no peso ideal e fazer atividade física. Então, tem muito paciente aqui com peso acima e eu reprovo porque não está no ponto certo para fazer uma plástica. Hoje em dia, doutor Paulo, a plástica que mais em alta, vamos dizer assim, mais em alta é pela procura da própria paciente, não pelo cirurgião, né? Mas ainda continua sendo silicone? Pelas pesquisas que saíram atualmente, o Brasil é o segundo país em cirurgia plástica no mundo, fica só atrás dos Estados Unidos. A lipoaspiração está em primeiro lugar no Brasil, mas pelas nossas pesquisas aqui, a prótese de mão está em um dos primeiros lugares e a cirurgia de pálpebra. E a prótese não é por modismo também não, é por os pacientes estarem mais informados a respeito do que é uma prótese hoje, sabe que ela não precisa ser trocada, que é uma prótese segura, eu uso a melhor prótese que existe no mercado, foi considerada a prótese mais segura do mundo. Então, pelo paciente ter mais informação, ele acaba buscando esses resultados. E uma mulher, por exemplo, que não tem mama e passa a ter mama com a prótese, ela fica deslumbrada. E o resultado é realmente muito bonito. Resultado geral, inclusive na autoestima, né? Totalmente. E uma coisa assim que eu também observo no seu trabalho, já com esses anos todos, trazendo esses artigos de esclarecimento na revista Vitrine Medicina e Saúde, que todos os anos você participa, há alguns anos, é que você tem uma preocupação, isso é observação minha, com relação ao pós-operatório da paciente. Porque também uma coisa que já virou, que eu observo muito assim nas pessoas, que já virou como se fosse rotineiro, e é uma cirurgia, né? Necessita-se para cada caso, de um tempo de recuperação. Então você pode falar para a gente a respeito dessa... Porque hoje é muito mais fácil, a gente fica muito menos tempo de repouso, isso existe mesmo? Bem, existe, mas não aqui. Porque toda cirurgia ela requer muito cuidado na recuperação. Não depende, não adianta só eu fazer uma cirurgia bem feita e o paciente perder o contato comigo, sem saber o que tem que fazer, o que não tem. E ele acaba podendo fazer coisas que não deve, comprometendo o resultado de uma cirurgia. Então, toda cirurgia minha eu acompanho por um ano. Eu fotografo o paciente antes e fotografo um ano depois. Eu acompanho toda semana, depois quinzenalmente, depois todo mês, até um ano depois, toda. Então, tiro a foto antes e um ano depois. Com isso a gente vai acompanhando, orientando, tirando dúvida. E o resultado, consequentemente, acaba sendo melhor porque a gente acompanha, a gente faz com que o paciente evite fazer coisas que não deve, orienta as coisas que deve. E o resultado é sempre vantajoso com isso. Para os dois lados, né? E isso é uma coisa que eu vejo assim, importante, porque hoje em dia fala-se muito em plástica como uma coisa muito banal, né? Eu vou lá, vou fazer, 15 dias depois eu já estou nas minhas atividades normais e eu vejo que não é bem por aí que as coisas acontecem, né? Até tem isso, mas você vê o diferencial depois. Em um paciente que é liberado com 15 dias e outro que é liberado com um ano. O resultado é evidente. Exatamente. E mais um diferencial. Para você que é um artista plástico, né? E que gosta de bordar em todas as cirurgias, já existe um diferencial.
Que dirá no repouso bem feito, depois em pós-operatório bem feito. Mas nós estamos, né, Fabiana, aqui encantados com a Clínica Paulo Saraiva aqui em Viçosa. Muito legal, a clínica muito bem montada e já tivemos aqui outras vezes, mas hoje a gente está aqui fazendo essa matéria para poder estar passando aí para você mais um pouquinho do trabalho do renomado já, porque o Dr. Paulo já é um cirurgião renomado, 32 anos na cirurgia plástica, fez aí uma residência extraordinária, inclusive com o Dr. Ivo Pitangui, que é uma celebridade hoje, mundial, exatamente. Né? A projeção dele é mundial. Como que foi assim, trabalhar com ele, ver de perto ele trabalhando? Apesar de toda a aura que tem em cima dele, todo o glamour, mas é uma pessoa simples, é uma pessoa acessível. Hoje ele já está com 86 anos, já não tem mais aquela exposição que ele tinha, mas continua acompanhando, todo congresso ele vai, é sempre o presidente de honra. Então para mim foi muito bom, muito gratificante e ter um título de especialidade com um mestre da cirurgia mundial, para mim é de grande valia. É que nem ter aprendido futebol com Pelé. Né? Exatamente. Faz uma diferença muito grande na carreira da pessoa, né? Com certeza. A arte plástica já é um dom. Para a cirurgia plástica, foi um pulo. Não é isso? Isso ajudou muito. Desde que eu era pequeno, eu já desenhava, pintava, então isso já associou uma coisa com a outra. E foi despertando, já que eu gostava de arte, e eu desde pequeno já falava que ia ser cirurgião plástico, porque já tinha essa ligação da habilidade, da arte, da pintura, do desenho, da fotografia. Então eu já entrei para a faculdade com essa intenção, fazer cirurgia plástica. Isso me ajudou muito, porque desde cedo me deu já traquejo, primeiro ano de faculdade já estava em clínicas de cirurgia plástica e foi me dando aquela habilidade desde cedo. É dom, né? Isso chamados foi muito bom para mim. Dons que a gente, né, que cada pessoa tem. Isso é muito bom. E também montar uma clínica com essa estrutura que você tem aqui, né, não só pela beleza da clínica, pelo conforto, mas com essa estrutura que você tem, eu vejo assim, pacientes vêm de todos os lugares do Brasil e do mundo aqui em Viçosa para consultar com você e para ser operado por você, né? Então, assim, só de ter uma estrutura dessa também já dá outra visão para a pessoa que chega, mais tranquilidade, porque é uma cirurgia, né? É um processo cirúrgico. Então, eu vejo que você está de parabéns. Que bom, fico muito satisfeito de você ter gostado, ter vindo me visitar, sair de Ubá para cá, isso é uma honra para mim muito grande. Não, gente, linda a clínica, vocês têm que vir ver. Você está convidado para ver. Venham ver mesmo, porque é linda a clínica. A gente que já trabalha com ele já tem algum tempo, é muito acessível, uma pessoa assim, excelente anfitrião. Digo mesmo de você. E um profissional assim, gabaritado. E infelizmente não está aqui conosco em Ubá atendendo aqui, mas está aqui em Viçosa, pertinho da gente também, super rápido de vir. Você que se interessa pelo trabalho do Dr. Paulo Saraiva, www.vitrinemedicina.com.br, que é o nosso portal médico, guia médico da revista Vitrine, que é hoje especializada em artigos médicos, já há 13 anos, e já estamos aí com quase isso aí de parceria. Para mim é muito importante participar dessa parceria, porque a gente vê um trabalho de grande qualidade. A Adriana é muito dinâmica, é muito versátil, criativa. Então ela conseguiu fazer um trabalho de revista, agora da televisão, de altíssima qualidade. Então por isso eu me interessei e gostei, e hoje acompanho todo o trabalho dela, todo mundo vê que é um trabalho diferenciado, de alta qualidade, as revistas são maravilhosas, os artigos são muito bons. Então com isso a vitrine vai crescendo cada vez mais e a gente vai acompanhando. Então, mais uma vez, obrigado. E não é por eu não estar mais em Ubá que você vai deixar de vir aqui. É perto. Eu convido você a vir visitar nossa clínica, bater um papinho, saber mais sobre cirurgia plástica. E até uma próxima oportunidade. É isso aí. Você pode agora acompanhar um pouco mais do trabalho do renomado cirurgião plástico Dr. Paulo Saraiva, parceiro aqui do Vitrine há quase 13 anos. E para você que quer saber mais, entre no vitrinemedicina.com.br e procure Dr. Paulo Saraiva. Você vai poder ler mais um tanto de assuntos a respeito de plástica, que hoje está tão em alta, tão em voga. Daqui a pouquinho a gente volta.
Você tem insônia? Ronca muito? Acorda cansado, com a sensação de que não dormiu direito? Seus problemas acabaram. Chegou o Instituto do Sono de UBA para resolver seus problemas relacionados ao sono. Funcionando no Hospital São Januário, sob a supervisão da médica doutora Caroline Valverde, o Instituto do Sono de UBA aguarda a sua ligação. 3021 1150. Ligue e agende uma avaliação. 3021 1150. Vitrine com Adriana Jacó. Apoio Lucarelli Imóveis 3531-6541. Clínica, Imagem, Serviços Diagnósticos e Laboratório Daives Rachid, em Visconde do Rio Branco. Alto investimento em tecnologia para um diagnóstico preciso, conforto, segurança e atendimento diferenciado. Clínica, Imagem e Diagnósticos 32 3551 6462, em Visconde do Rio Branco. Você aí, está com problema de peso? Sobrepeso? Tem diabetes? Então não perca nesse bloco uma entrevista exclusiva com a doutora Jussara Salazar, endocrinologista, que vai estar falando para a gente um pouco mais a respeito desse assunto tão sério e tão em voga. Doutora Jussara, para você esclarecer aí para o nosso telespectador o que é endocrinologia. A endocrinologia é uma área da medicina que estuda os hormônios. Então, a gente vai estudar tanto o funcionamento normal desses hormônios como os distúrbios dos hormônios. E para ficar mais claro, qual a área assim, que a gente atuaria? Seria as doenças como diabetes, as doenças da tireoide, a obesidade, a dislipidemia, que é a alteração de colesterol e triglicérides, e outras áreas, a área de crescimento, né? Tudo está relacionado com a parte hormonal mesmo. Diabetes, em geral, não só aqui no bar, né? Está crescendo muito a incidência, justamente devido ao excesso de peso, né? A população está engordando, está tendo excesso de peso e isso colabora para o desenvolvimento de diabetes, e diabetes tipo 2. Sim. Como Conexão Vitrine, a gente procura fazer um bate-papo bem informal com o médico. Hoje, nós comentamos ainda hoje que as pessoas disseram assim que a pessoa que faz atividade física não tem diabetes. Isso é um mito? É um mito. Uma pessoa pode desenvolver um diabetes mesmo sendo uma pessoa ativa, né? Faça atividade física regular e tudo. Porque se ela tiver que desenvolver um diabetes tipo 1 mesmo que tardio, ela vai desenvolver fazendo atividade física ou não. E o paciente diabético também faz atividade física. Então você pode se deparar com alguém na academia que é diabético e está praticando atividade. Como é que vocês estão lidando com isso hoje, assim, no sentido mesmo de combater essa doença? Isso é muito difícil, porque é hábito, é a mudança de hábito, é o que a gente sempre diz. Então é difícil. Hoje em dia as pessoas têm menos tempo para preparar um alimento, né? Que você vai fazer uma verdura, uma salada, isso tudo toma mais tempo que você comer uma coisa que é mais rápida, igual você falou do fast food, né? E é questão do tempo, a pessoa às vezes não tem tempo para sentar, fazer uma refeição e mesmo para preparar o alimento. Então é difícil você às vezes combater isso, porque é o estilo de vida das pessoas, você tem que mudar hábito é difícil. É verdade. Hábito ele só muda colocando o outro no lugar dele, exatamente. Né? E a pessoa tem que estar interessada nessa mudança. Não adianta a gente falar se a pessoa não estiver interessada. Você vai falar, mas não vai surtir um efeito. Pelo menos o efeito que a gente deseja. E vocês veem nos consultórios muitas doenças metabólicas devido diretamente à alimentação e à obesidade? Não só a obesidade, hoje em dia também essa questão do colesterol alto, do triglicérides altos, tudo é relacionado com a alimentação, com o tipo de vida, né? Não só a alimentação, mas também o sedentarismo. Doutora Jussara, uma pergunta assim, um pouco polêmica. Existe uma receita pronta para a pessoa que quer emagrecer? Você se depara muito com isso? Receita pronta, não. Mas uma dica para todo mundo. Para emagrecer existe a necessidade de mudança de hábitos para qualquer pessoa. Medicamento pode ser utilizado? Pode, mas sempre associado a mudança de hábito, que é a mudança da alimentação e a atividade física
junto. Medicamento, em alguns casos, nós vamos usar, mas Exatamente. individualizado. Cada caso é um caso, às vezes não há necessidade, mas se houver, nós vamos usar. Sim. Mas para todo mundo, a indicação é mudança de hábito, dieta e atividade física regular. Antes mesmo da gente pensar em uso de medicamento, a gente tem que investigar a parte laboratorial. Pode existir alguma coisa aqui que esteja causando isso, uma alteração hormonal, se a pessoa tiver uma glicose alterada, um colesterol alterado, um triglicérides, se a gente não trata essas questões todas, o tratamento também da obesidade não vai surtir efeito. Né? Então, os exames são necessários, sempre. Agora vamos tirar uma dúvida aqui. Tireoide, doenças da tireoide, engorda ou emagrece? Muito ser humano, né? Como que é hipotireoidismo, hipertireoidismo? Tira-se uma dúvida pra gente. O que é realmente? O hipertireoidismo é quando a tireoide funciona excessivamente, para ficar mais fácil de entender. Né? Existe uma produção exagerada de hormônio no hipertireoidismo. Sim. No hipotireoidismo, a tireoide vai estar funcionando de uma maneira Mais lenta? mais lenta. Funcionaria menos do que deveria. Então, mas essa relação de peso nem sempre existe. Porque tem hipotireoidismo vai engordar ou porque tem hipertireoidismo vai emagrecer. Cada caso é um caso. Existe caso de paciente que tem hipotireoidismo e não tem alteração de peso. Porque na verdade não acontece uma obesidade no hipotireoidismo. Existe sim um edema, a pessoa fica inchada, toda inchada. Então, existe o excesso de peso não por gordura, mas exatamente por questão de inchaço. É um inchaço, um acúmulo de líquidos. Mais um esclarecimento pra gente, né? E é isso aí, Conexão Vitrine é isso mesmo. São dicas para você, esclarecimentos dos médicos aqui conosco, que vão estar sempre aqui dando as entrevistas, falando cada um de sua especialidade. Você quer fazer uma pergunta para a doutora Jussara? Pode entrar no www.vitrinemedicina.com.br que a gente vai encaminhar e depois ela responde, caminhamos para o nosso telespectador também. Você que quer consultar com a doutora Jussara, endocrinologista, ligue e agende sua consulta. 3531-4881 em Ubá, 3551-1744 em Visconde do Rio Branco. Agora você vai ver uma entrevista relacionada a um problema que hoje afeta a maioria da população brasileira, a insônia. Aliás, você ronca? Tem insônia? Você acha que seu sono é realmente satisfatório? Se você acha que não, se você tem problemas com sono, agora em Ubá nós temos o Instituto do Sono de Ubá, sob a responsabilidade da otorrino doutora Caroline Valverde, que vem desenvolver o exame de polissonografia, antes só encontrado em grandes centros. Assista agora a essa entrevista exclusiva com ela, doutora Caroline Valverde. Boa tarde, doutora Caroline. Boa tarde, Adriana. Bom tê-la aqui conosco, você já é parceira aqui dos projetos do Vitrine e trouxe essa novidade para o Ubá, que é o Instituto do Sono. O que é o Instituto do Sono? Sim, Adriana, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, né, no programa. Então, a gente vai esclarecer do que se trata o Instituto. Trata-se de um local, né, uma clínica, onde a gente vai estar mesmo avaliando todos os problemas relacionados a sono, né? Vou dar alguns exemplos para a gente poder explicar melhor. Pessoas que têm problema para dormir, como insônia, sono agitado, problema de ronco, né? Apneia do sono, principalmente, que é aquelas paradas de respiração, aqueles sustos que a pessoa às vezes tem. É isso que é a apneia do sono? Isso é a apneia do sono. A pessoa tem uma certa obstrução, né, da respiração durante o sono e aí de repente ela dá aquele susto, né, aquela respirada mais forte, a gente chama de apneia. Então todos esses problemas relacionados mesmo ao sono da pessoa, né, a gente vai estar ali investigando e tratando sobre essas questões mesmo. O paciente dorme na clínica, né? E a gente vai fazer um monitoramento de todas as partes do corpo da pessoa, do funcionamento cerebral, cardíaco, respiratório, de movimentos de perna, de tórax, abdômen. E através de uma análise depois detalhada de todos esses dados colhidos durante toda a noite, né, a gente vai poder mesmo
saber direitinho como que a pessoa está dormindo, em que fase do sono a pessoa está tendo alguma deficiência, né? Se está tendo apneia do sono, que é aquele problema que eu expliquei agora há pouco, né? Se tem insônia, a gente consegue ver, né? Então, isso. Consegue diagnosticar certinho o que é o problema do paciente? Você diz, assim, a respeito principalmente das disfunções respiratórias, sim. E se for alguma coisa comportamental, como a insônia mesmo, na maioria das vezes está ligado mesmo a comportamento, a gente vai ver no exame que a pessoa tem essa dificuldade de dormir. E aí depois, claro, conversando com o médico, né, a gente vai ver exatamente onde que está sendo o erro, né, dessa pessoa, assim. Porque muitas vezes, infelizmente também, assim como na endocrinologia e em várias outras áreas, existe aí a pessoa querer, eu quero um medicamento, porque eu não durmo bem, né? Exatamente. E muitas vezes, você diz, pode ser uma coisa de comportamento, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Adriana. Por isso que a gente primeiro faz toda uma análise detalhada, uma entrevista mesmo com essa pessoa detalhada, para a gente saber o hábito dela direitinho, desde um hábito às vezes de alimentação pode influenciar no sono, um hábito de rotina mesmo do dia a dia, e muito isso às vezes, essa mudança desses hábitos funciona muito mais do que um remédio, né? Claro que às vezes o remédio é necessário, como vocês estavam conversando agora há pouco, mas isso não é regra, né? Muitas vezes a gente consegue mesmo resolver mudando alguns hábitos, algumas questões comportamentais. Não é regra, quem pode ver se é ou não o caso de cada paciente é o profissional médico. No caso aqui do Instituto do Sono de Ubá, a responsável pelo Instituto é você, né, doutora Carolina Valverde, otorrino. E eu quero saber de você o seguinte, doutora Carolina, esse exame de polissonografia, ele é um exame de alta tecnologia. Sim, realmente, Adriana, é um exame assim, a gente não pode dizer novo, porque em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, há mais de 20 anos que existem institutos que trabalham com sono. Mas é um exame bastante moderno, que todos esses monitoramentos são passados por um computador e são traduzidos depois em forma de traçados, que o médico vai interpretar mesmo, né, para dizer qual que é o problema, em que parte do sono que essa pessoa está tendo problema mesmo. Uma coisa bastante moderna e interessante. Então você que está aí com problema de insônia, você que ronca, seu marido ronca, também pode procurar o Instituto do Sono, não é isso, doutora Carolina? É, isso mesmo, Adriana. O ronco também é outra queixa bastante comum, né? Assim, apesar de... Quem ronca ou quem está ouvindo a pessoa roncar? Geralmente a queixa é de quem ouve, né? Quem ronca mesmo não vê. Pois é. Mas quem tem apneia, que são aquelas paradas de respiração durante a noite, que a gente comentou antes, aí a pessoa tem queixas no dia seguinte. Geralmente a pessoa fica muito cansada, tem dificuldade de concentração. E inclusive, assim, o ronco em si, ele não traz muito problema para a pessoa. Ele é um problema mais estético mesmo, questão do incômodo do companheiro, da pessoa que dorme perto. Mas a apneia está ligada a várias doenças clínicas graves, né? E isso a longo prazo pode trazer muitos problemas para a saúde da pessoa. Por isso a importância de diagnosticar e de tratar. É isso aí. Que bom que agora nós temos esse apoio do Instituto do Sono, que a otorrino, a doutora Carolina Valverde, trouxe para o Ubá e está trazendo para toda a região. É uma novidade para nós, é mais uma conquista aqui da nossa cidade. O Instituto do Sono de Ubá funciona anexo aqui ao Hospital São Januário, que funciona na Rua Avenida Beira-Rio 545, ou entrada pela Padre Galhaco 40 também. Marca uma avaliação 3021 1150. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que surgiu a ideia de você trazer o Instituto do Sono, que a gente já vê aí nas grandes mídias, como eu já disse antes, para o Ubá? Adriana, essa ideia surgiu quando eu voltei mesmo para o Ubá há pouco tempo, né, e percebi que aqui na nossa região, muitas vezes quando eu mesmo ou alguns colegas precisávamos de ter alguma avaliação a respeito de qualquer coisa do sono, mesmo de apneia, que a gente já conversou, tínhamos que mandar o paciente para Juiz de Fora, às vezes para o Rio, para São Paulo. Então o paciente às vezes criava alguma resistência em tratar da sua doença pela dificuldade mesmo de deslocamento, ir para outra cidade, os custos. Então foi isso que veio mesmo a ideia, surgiu a partir da necessidade, porque como não existia, né, nenhuma clínica que tratasse disso, então foi aí que eu procurei me informar melhor e estudar mais essa parte. Ou seja, o médico hoje já pede o exame, vocês já sabendo que podem contar com o Instituto do Sono na própria cidade ou aqui perto também, vocês vão atender a região toda. Isso. Geralmente
os neurologistas, pneumologistas, psiquiatras que tratam de paciente com insônia necessitam, e necessitavam desse exame e, como eu te disse, mandar um paciente fazer fora da cidade. Então, agora tendo isso mais à disposição, fica até mais fácil para o paciente fazer e tratar do seu problema. Agora, doutora Caroline, a gente falando aí, você falando um pouco pra gente das disfunções do sono, da apneia do sono também, a pessoa que tem obesidade ou um sobrepeso muito grande, estivemos conversando agora há pouco até com a doutora Jussara, ela também pode desenvolver uma complicação assim, né? Com certeza, Adriana, a pessoa que tem obesidade, vou dizer 100% das vezes, mas quase sempre ela tem esse problema do sono que a gente chama de apneia. Pelo próprio acúmulo mesmo de gordura, abdominal, principalmente na região cervical, diminui o espaço de passagem do ar e aí na hora que ela dorme, aquilo tudo relaxa, ela começa a ter essas paradas de respiração durante a noite. E isso é um problema, isso traz complicações cardíacas, aumenta a chance da pessoa ter um AVC, Então é bastante grave isso, por isso a importância da pessoa avaliar mesmo se tem isso, principalmente quem dorme perto, avaliar, e se tiver mesmo procurar ajuda para que isso possa estar sendo solucionado. Agora, uma avaliação que você faz aí durante esses cursos que você teve que fazer para trazer o Instituto do Sono para o UBA, existe uma diferença entre a quantidade de sono que a gente tem que ter por noite e a necessidade de cada um? Existe sim, Adriana. Essa questão de horas de sono é muito relativa. Às vezes eu preciso dormir 10 horas para ficar bem, às vezes você precisa dormir 5 horas para ficar bem. Mas existe uma média na população brasileira que a gente diz 8 horas de sono por dia. Mas, como eu disse, isso é muito individual, depende de cada pessoa. Agora, dentro das horas que essa pessoa necessita, existe algumas porcentagens de cada fase de sono, aí já é coisa mais específica mesmo, de médicos, Mas não é o sono que eu preciso, o tempo de sono que eu preciso, não é o mesmo tempo de sono que você precisa e que o outro precisa. Mas, na média, o brasileiro necessita por volta de 8 horas de sono de qualidade para ficar bem. Que bom, é mais um ponto, nós ganhamos, a população é quem ganha com o seu investimento aí aqui no Instituto do Sono de UBA. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença, a sua parceria aqui no Vitrine. Eu que agradeço, Leandro. Gostou da entrevista? Se identificou com algum problema? Ligue 3021 1150 e agende a sua avaliação no Instituto do Sono de UBA. Sempre importante lembrar, jamais se automedique. Jamais tente fazer você aí mesmo na sua casa o diagnóstico para qualquer doença. Procure sempre um profissional médico capacitado que pode fazer isso por você e mantenha a sua saúde e seu bem-estar em dia. E este foi o primeiro Vitrine com Adriana Jacó, uma extensão da revista Vitrine Medicina e Saúde, que este ano chegou em sua 15ª edição e virá por aí cheia de surpresas, novos profissionais, os nossos profissionais parceiros de longa data, enfim, aguarde e você verá. Acompanhe nosso trabalho no site www.vitrinemedicina.com.br, o guia médico da revista Vitrine. Até mais!